Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A audiência pública debate o projeto do Executivo sobre direito de construir na cidade. Mantido o veto parcial do governo à proposta que altera isenções no transporte coletivo. E ainda, Dia Mundial do Rim reforça alerta para cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. Os detalhes você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. O Legislativo da capital realizou audiência pública na noite desta quinta-feira para debater o projeto da Prefeitura que trata sobre o direito de construir na cidade. Parlamentares, representantes do Executivo e entidades ligadas ao planejamento urbano participaram da audiência pública virtual. Em 2019, o Executivo já havia apresentado um projeto de lei que tratava sobre a outorga onerosa do direito de construir em Porto Alegre. A proposta foi aprovada pela Câmara, mas foi barrada pelo Ministério Público, que pediu uma ampliação do debate, já que se referia a uma alteração na lei que trata sobre a ocupação do solo urbano. De acordo com a Prefeitura, o projeto então foi aprimorado, ampliando a possibilidade de utilização desse solo e voltou à discussão no Legislativo. Especialmente com relação à forma de ser adquirido ali o solo criado, a gente expandiu um pouquinho, ao invés do até o limite de médio adensamento, a gente está expandindo também para o grande adensamento, que pode ser adquirido de forma direta em balcão, tem a figura do pagamento em contrapartida, a gente muda um pouquinho o formato também, que nós não vamos mais chamar de alienação, mas vai haver um certificado, que vai ser expedido pelo poder público sempre que necessário quando for comprado. Então, também isso, como consequência, para quem compreende um pouco o instrumento, muda um pouco o formato ali, vai trazer mais celeridade no processo de licenciamento. O projeto foi apresentado pela coordenadora de Planejamento Urbano da Prefeitura, Vanesca Paiva Henrique. De acordo com a arquiteta e urbanista, os recursos adquiridos pela Prefeitura através da compra do solo criado retornam ao município na forma de desenvolvimento. Quando a gente fala dessa outorga onerosa do direito de construir do solo criado, nada mais é do que pegando aquele nosso índice básico e o máximo, essa diferença, ela é cobrada, é entendida que ela é algo que pode ser, então, cobrado pelo município para se construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Essa cobrança é uma cobrança de uma contrapartida justamente para alinhar o desenvolvimento com esse incremento que vai existir no território. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil acompanhou a audiência pública e se mostrou preocupado com a alteração na forma de adquirir o espaço para construir. Nos preocupa, primeiro, não foi apresentado e deveria ser melhor analisado a potencial perda de recursos com não haver mais, pelo fato de não haver mais leilão, para algumas categorias do solo criado, da outorga, se eu não me engano, a média é alta, isso pode representar uma perda. Realinhando a legislação com aquilo que é o real objetivo do Instituto, do instrumento do solo criado. A partir de que a cidade vai acontecendo, os empreendimentos vão se implantando, vai havendo a necessidade e ele vai poder adquirir esse solo criado, uma vez identificado a quantidade necessária, e vai pagar para o poder público. Então, é importante fazer essa distinção, em que não há nenhum prejuízo em não se fazendo o leilão ou se adquirindo por meio desse formato. Muito pelo contrário, a forma ela vai ser mais célere e a tendência é que seja adquirido uma quantidade maior e, consequentemente, mais recursos para o caixa do município. Já o representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, que participou dos debates durante a elaboração do projeto, se mostrou bastante satisfeito com a proposta. Muito satisfeito com a evolução que essa lei teve. Ela realmente deu um salto de qualidade muito grande. Uma também que a gente ressaltou muito nas discussões que nós fizemos lá no Conselho foi anular esse aspecto que tinha de exploração imobiliária, que tu poderia fazer teu banco de metros quadrados que tu tinha, comprando em leilões, e colocar no mercado, fazer disso aí uma exploração imobiliária. E a maneira que se coloca hoje acabou com isso aí.
Ou seja, quem vai usar é quem realmente precisa e tu só pode usar exatamente em cima do projeto. A audiência pública foi conduzida pelo primeiro vice-presidente do Legislativo, o vereador Giovanni Bio, do PTB. O projeto ainda deve passar por votação na Câmara. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que institui o uso do colar de girassol em Porto Alegre. Pela proposta, o colar da cor verde servirá para auxiliar a identificação de pessoas com deficiência oculta em locais como filas de banco e supermercados. Segundo o autor da matéria, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, o uso do colar de girassol por pessoas com deficiência oculta é uma forma de conscientizar e orientar a população. Muitas vezes a gente vê numa fila de supermercado, cinema, teatro, né, alguém passando à frente e se olha a pessoa normal. E essa pessoa pode ter um autismo, pode ter uma deficiência mental. Então o colar de girassol ele vem com esse intuito, né, de identificar as pessoas que são portadoras de deficiência, né, principalmente os autistas, permitindo que essas pessoas não sofram mais discriminação. A proposta tem a intenção de conscientizar as pessoas que quem estiver usando o colar de girassol na cor verde em espaços públicos vai precisar de cuidados especiais. Pela justificativa do projeto de lei, vai ser possível identificar quem tem o transtorno do espectro autista, déficit de atenção, demência e outras deficiências ocultas. A matéria foi aprovada em votação simbólica pelos vereadores. O projeto ainda estabelece que a Prefeitura poderá dar publicidade como forma de orientar sobre o uso do colar de girassol. E o Legislativo manteve o veto parcial do Executivo a 2 trechos do projeto de lei que alterou o sistema de isenções tarifárias no transporte coletivo de Porto Alegre. Governo e oposição convergiram na necessidade de manter o veto do prefeito ao trecho que colocava uma validade de 365 dias aos créditos adquiridos por beneficiários de isenção antes da nova lei entrar em vigor. A prefeitura justificou, dizendo que a norma, sem uma regra de transição adequada, traria prejuízos aos usuários. A decisão de confirmar o veto a essa parte do texto foi unânime. Mantendo o veto, a gente consegue que não tenha uma data limite, que mesmo depois dos 365 dias, o que tem de crédito no cartão possa ser utilizado pelo usuário. Já o veto ao trecho que permitiria que idosos sem o cartão TRI passassem a catraca causou divergências. Porém, a restrição da Prefeitura à iniciativa foi mantida, com 20 votos a favor e 11 contra. De acordo com o texto, caberia ao funcionário da empresa de ônibus fazer o registro e liberar a transposição. Na justificativa, o executivo argumentou que a medida colocaria em risco a segurança no sistema de bilhetagem. Nós temos que ter o controle disso, né? Então, o controle de quem está usando, para onde está usando, até para a gente ver a necessidade das linhas, a necessidade do segundo tripulante. Então não tem como nós ter um sistema de transporte eficaz, um sistema de transporte que venha garantindo ou baixando a passagem, se nós não tiver o controle social e o controle econômico disso, de saber do seu fluxo. Para a oposição, que votou pela derrubada do veto, a medida poderia evitar que os idosos ficassem aglomerados na parte da frente do ônibus. A gente acha que isso burocratiza o acesso. O que a gente propõe? Que se mantenha da forma com que é hoje, se não tem o cartão, possa apresentar a identidade e o próprio cobrador faz o registro na tabela, manualmente, da passagem daquele idoso, daquela idosa pela roleta. Na sessão de quarta-feira, os vereadores ainda aprovaram uma moção de solidariedade e projetos do Legislativo e do Executivo que concedem títulos de cidadão de Porto Alegre. O repórter Felipe Laude tem mais detalhes. Olá, Felipe. Olá, Clayton. Exatamente. Na sessão plenária de quarta-feira, os vereadores aprovaram uma moção de solidariedade em apoio à PEC 333/2017, que trata sobre o fim do foro privilegiado. De autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos, a proposta de emenda à Constituição tramita na Câmara dos Deputados e já está há mais de 3 anos sem movimentação. A moção de solidariedade em apoio ao andamento da PEC é de autoria do vereador Moisés Barbosa, do PSDB. A proposição foi aprovada com 2 votos contrários das vereadoras Laura Cito e Carla Ribeiro, do Partido dos Trabalhadores.
Ainda na sessão de quarta-feira, os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei do Legislativo e 1 do Executivo, que concedem títulos de cidadão de Porto Alegre. Os detalhes você pode conferir no site da Câmara Municipal. E ainda na quarta-feira, houve reunião das comissões conjuntas para apreciação de pareceres a propostas que tramitam na Casa. A ideia é agilizar o andamento dos projetos. Clayton, volto contigo. Obrigado, Felipe. O Jornal da Câmara agora fala sobre a conscientização a respeito de doenças renais. Pois nesta quinta-feira, 10 de março, foi celebrado o Dia Mundial do Rim. E para tratar do assunto, recebemos a vice-presidente administrativa da ONG Via Vida, Clarisa Wolff Garcês. Clarisa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar mais uma vez a causa que nós nos dedicamos. Perfeito. Clarissa, qual o principal alerta que se faz? Claro que é uma questão que é preciso ser debatida todos os dias, mas em função do Dia Mundial, pergunto à senhora qual o principal alerta que se faz em relação aos cuidados com o rim, e que tipo de prevenção, atitudes preventivas podem ser adotadas? Bom, os rins são órgãos, são em número de 2, isso todas as pessoas sabem. Eles têm o formato de um grão de feijão e mais ou menos um tamanho aproximado de 10, 12 centímetros, né? E estão localizados na região lombar, em ambos os lados da coluna vertebral, logo acima da cintura, né? As pessoas que têm, às vezes se queixa, eu estou com dor nos rins, né? Então, quando se queixa dessa dor. Bom, quanto aos cuidados, eles são extremamente importantes, são órgãos pequenos, mas são extremamente importantes. Eles atuam na limpeza do sangue durante as 24 horas do dia e eles têm funções extremamente importantes. Eles controlam a quantidade de água e sal no corpo, eles ajudam a controlar a pressão arterial, eles produzem hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea. Os cuidados que nós temos que ter são principalmente porque a doença renal, ela não dá sinais, ela é uma doença silenciosa. Quando começam a aparecer sintomas, a situação já é bem grave no caso. Então, para a gente ter rins saudáveis, temos que ter uma vida saudável, né? E esse é um dos focos do trabalho da Via Vida. Nós precisamos controlar a pressão, né? Isso é uma coisa muito importante, e os níveis de colesterol. E, logicamente, com isso, seguir uma dieta saudável. O controle de peso também é muito importante. E a gente tem que monitorar a glicose no sangue também. Uma coisa que antigamente não era recomendado, ou não se tinha consciência da importância do não fumar, né? A gente sabe que não é só os rins que o fumo afeta todos os órgãos, né, nossos. Os exercícios regulares também são muito importantes. Fazer exercício regularmente, 30 minutos por dia, ou, na medida do possível, não levar uma vida sedentária, né? E outra coisa, como os rins são filtros do sangue, nós não podemos abusar de analgésicos e anti-inflamatórios, né? As pessoas, às vezes, têm o hábito, qualquer dorzinha, eu tomo um analgésico, eu tomo isso, eu tomo aquilo. E a automedicação sobrecarrega sempre os rins, né? E fazer exame, né? Fazer controle, fazer exame, se possível, anualmente, se informar se, às vezes, tem histórico de pessoas com insuficiência renal crônica na família, né? Diabetes e doenças cardíacas. E sempre falar com o médico e solicitar que inclua
nas avaliações de rotina, um exame comum de urina e creatinina, que são os 2 exames que são muito simples, muito baratos e que avaliam a função renal. E também a pesquisa de proteína na urina, né? Então, os cuidados são cuidados que se deve ter com os rins, são cuidados que devem fazer parte do nosso cotidiano. Isso leva a uma preservação da função renal, evita doenças renais e, consequentemente, lá na frente, ter necessidade de um transplante. Então, o nosso foco de trabalho é muito nisso. A Via Vida, quando foi fundada, tem um objetivo maior, que é diminuir o número de pessoas em lista para transplante. Como os transplantes renais são 60% dos transplantes de pessoas que fazem transplante, chega ao índice de 60%, quer dizer, a maioria dos transplantes são transplantes renais, ou de pessoas que precisam de um transplante, são pessoas que têm doenças renais. Com isso, nós podemos ver que é muito importante o cuidado com os rins. Como eu falei antes, a gente tem como objetivo, nós trabalhamos muito na causa, é a promoção da saúde, né? E então, a gente enxerga aí a necessidade muito grande do cuidado com os rins. Se nós cuidarmos bem dos rins, nós vamos evitar doenças renais, vamos evitar problemas e vamos evitar chegar ao extremo de ter necessidade de um transplante renal. Tá certo. E a senhora colocou uma questão muito importante também, que não há sintomas assim, né? Os sintomas quando aparecem é porque o problema ele já está instalado ali, né? Então isso reforça ainda mais, né, a necessidade desses cuidados aí que a senhora citou, trazendo também o trabalho da ONG Via Vida aqui de divulgação e de alerta nesse sentido. Eu pergunto à senhora também, Clarisa, como é que estão os dados aqui no Rio Grande do Sul em termos de transplantes, e se a senhora, como representante da ONG Via Vida, tem percebido um aumento do número de pacientes, né, com doenças renais? Sim, a gente, com a pandemia, diminuiu muito o número de transplantes, e isso, consequentemente, aumentou o número de pessoas em lista de espera. Nós temos mais ou menos no Rio Grande do Sul 700 pessoas aguardando por um rim. Então, isso nos leva a ver o quão importante é, né? Porque a busca por um órgão, muitas pessoas têm em sua família pessoa compatível que está disposta a doar o órgão. Mas essa compatibilidade é muito complicada, tem que ser uma compatibilidade muito grande e, então, as pessoas que não têm na família alguém compatível, elas têm que entrar nessa lista e ficar aguardando por uma família que doe órgãos, que doe os órgãos do seu ente, que está em morte cerebral. Certo. A gente... Pois não. Não, pode falar. Não, pode. Eu queria até fazer reforçar esse recado, né, por parte da ONG, que trabalha com essa questão, né, da doação de órgãos também, né, de conscientização da sociedade nesse sentido, porque esse número ele é bastante expressivo, né, na fila de espera, especialmente para doação de rins. Então gostaria que a senhora também, né, reforçasse esse apelo que é feito, que é uma constante do trabalho da Via Vida, de conscientização nesse sentido também, né, Clarisa? Exatamente. A conscientização que nós trabalhamos, a gente trabalha com uma frase: você quer ser doador? Avise sua família. Então, nós precisamos conscientizar as famílias da importância de
que tem eu decidir e deixar isso bem claro na minha família que eu quero ser doador. Porque na hora da decisão, da doação, a última palavra é da família. Então, eu preciso conscientizar a minha família de que eu quero ser doador. Então, quando acontece, a família já está sabendo, eu já deixo isso resolvido, a família não precisa discutir, ela não precisa discutir o assunto. Ah, será que vamos doar ou não vamos doar? Então, eu já deixei resolvido. E isso tem que ficar bem claro para a família. Então, por outro lado, também, mais uma vez, a gente tem que reforçar a importância dos cuidados, né, com a saúde. Nós trabalhamos muito nisso, a gente tem projetos específicos onde trabalhamos a promoção da saúde, a educação da saúde. E este ano, o dia 10 de março, sempre, todos os anos, a segunda quinta-feira de março, é o Dia Mundial do Rim, que foi no dia 10 de março, esse ano caiu no dia 10 de março, e então a gente intensificou muito o trabalho. Nós tivemos a divulgação em diversos meios de comunicação, sempre ressaltando essa importância. Cuidar bem da saúde dos meus rins e também conscientizar as famílias da necessidade da doação de órgãos. Também tem uma coisa muito importante, que é, eu tenho muito mais chances de precisar de um órgão do que de ser doador. Uhum. Então, com isso, a gente vê que nós, fazendo esse trabalho, nós temos como objetivo diminuir, que é o nosso objetivo primeiro, diminuir o número de pessoas em lista de espera por um órgão. E hoje, especificamente, estamos falando do rim, e o rim é a maior incidência de transplante, de pessoas em lista que necessitam de um transplante. Perfeito. Já encaminhando aqui o final da nossa entrevista, gostaria de parabenizar também pelo trabalho que tem sido feito pela ONG Via Vida, nesse sentido de conscientização, de levar essa palavra à sociedade, para que neste momento difícil, né, também as pessoas tenham essa visão também um pouco mais ampla, né, de poder salvar outras vidas. Fica o endereço da digital aqui, o site da ONG Via Vida, para que as pessoas também possam se informar sobre o trabalho que é desenvolvido pela Via Vida. E eu deixo a palavra à disposição aqui da Clarissa para a gente encaminhar o final do programa. À disposição a palavra. Certo, obrigada. A gente tem, nesse nosso trabalho, eu gostaria de falar sobre o nosso braço assistencial. Nós temos um braço educacional e temos um braço assistencial, temos também um braço de sustentabilidade. Nós dependemos da sociedade para manter esse trabalho e para a manutenção da pousada da solidariedade, onde nós abrigamos pessoas que vêm de todo o estado e pessoas que vêm de todo o país, em busca, vem para Porto Alegre. Porto Alegre é um centro de referência na área dos transplantes, principalmente dos transplantes pediátricos, e então, por isso, vem pessoas aqui em busca de seu tratamento. E nós mantemos, então, essa pousada, onde recebemos e damos uma assistência total a essas pessoas. E nós, para a manutenção desse nosso trabalho, para a manutenção da pousada, nós precisamos da ajuda da sociedade, nós precisamos de parceria das empresas e da sociedade como um todo. Então, aqui eu faço um chamamento, os nossos telefones e o nosso site será colocado aí, e aguardamos visitas e estamos abertos a todas as parcerias. E gostaria também de agradecer à TV Câmara pela parceria, que já não é a primeira vez. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Perfeito, nós que agradecemos e mais uma vez parabenizamos, né, o trabalho da ONG Via Vida. Conversamos aqui no programa com a vice-presidente administrativa da ONG Via Vida, Clarissa Wolff Garcês. Obrigado
pela presença, pela entrevista, um bom trabalho para a senhora. E aos nossos telespectadores também agradeço pela audiência. Fica aqui o convite para que nos acompanhe nas nossas redes sociais e também informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado pela audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!